O Livro da Intenção, parte 12 e final. Raimundo Lúlio. Do clérigo. Filho, o clérigo existe pela intenção que prega a Deus pelos homens seculares, de tal maneira que Deus os dê graça quando fazem o bem e não fazem o mal, e que se fazem o mal, que Deus os perdoe. Amável filho, fazer o bem é a primeira intenção e cessar o mal a segunda, pois melhor coisa é fazer o bem que cessar o mal, pois fazer o bem concorda com a fé, a esperança, a caridade e as outras virtudes, umas com as outras, e cessar o mal concorda com as virtudes contra os vícios, pela intenção de não fazer o mal. Assim, filho, os demônios tentam os clérigos para que estes tenham a primeira intenção em cessar o mal, e a segunda a fazer boas obras. Por isso, muitos clérigos pensam estar em estado de salvação porque não fazem mal nem bem. Apesar de não fazerem o bem, pensam estar excusados porque não fazem o mal. Por isso, filho, estão desviados da intenção pela qual existem. Ao clérigo não é coisa lícita ter mulher, nem ter ocupação ou ofício. Isto é assim, filho, pela intenção de que não fiquem ocupados por filhos nem por bens terrenos, e possam pedir a Deus e usar o ofício no qual estão, de acordo com a intenção que aquele ofício requer. Por isso, filho, são dadas aos clérigos os dízimos para que possam viver e que toda a sua vida seja empregar Deus pelo povo. Mas o demônio, filho, tenta-os na intenção pela qual existem, e fá-los desejar riquezas e deleites temporais, de tal maneira que sua oração seja impedida, e deles sejam indignos de serem ouvidos. Filho, o clérigo existe pela intenção de manter e exemplificar a santa fé católica, e existe para fazer sacrifício a Deus, para destruir os hereges e os erros, para ouvir confissões e para certificar os homens das dúvidas que têm da fé. E o clérigo existe, filho, para pregar e disputar com os infiéis, para dar conselho e pacificar os homens que estão em sofrimento. Assim, filho, como o clérigo existe pela intenção de todas as coisas acima ditas e por muitas outras, o demônio tenta os clérigos na intenção pela qual existem, para que os possas expulsar dela e que eles e seu ofício não tenham intenção nem utilidade. Amável filho, o demônio tenta os homens seculares pela intenção de cleresia, pois muitos homens fazem seus filhos serem clérigos por amor às riquezas e aos honramentos que os clérigos têm. O demônio tenta os clérigos pela luxúria, de tal maneira que desejem as mulheres e as filhas do próximo, e estejam contra o ofício que têm, isto é, fazer matrimônio entre marido e mulher. O demônio tenta os clérigos pela avareza, de tal maneira que não deem os bens que sobram aos pobres de Cristo, e tenta-os pela injúria, para que deem aqueles bens a seus parentes, e tenta-os pelo orgulho, para que desejem honramentos. E eles são tentados pela gula, comendo delicadas iguarias, e por muitas outras coisas os clérigos são tentados, para que suas obras sejam um mau exemplo para gentes. Assim, filho, abre os olhos e vê quantos clérigos estão desviados da intenção pela qual existem, porque amam o ofício da cleresia pela segunda intenção e as riquezas da igreja pela primeira. Do príncipe. Filho, o príncipe existe pela intenção de ter justiça em seu principado com temor, pois assim como o Santo Pai Apostólico existe no mundo pela intenção de governar e manter seus submetidos com caridade, o príncipe, filho, existe com a intenção de ser temido pelos homens que são inimigos da justiça. Amável filho,
O príncipe deve ter a primeira intenção para ganhar mérito em seu ofício através da obra da fé, da esperança e das outras virtudes, e deve ter a segunda intenção em seu ofício. Mas o demônio, que é contrário à ordenação das duas intenções, tenta os príncipes para que a intenção saia do ordenamento pela qual foi criada no homem. Filho, quando o príncipe tem a primeira intenção para ser imperador, rei, duque ou marquês, e a segunda para as virtudes, está nesse momento, filho, desviado da verdadeira intenção, e por esse desvio é injusto contra a justiça, pois ele perdeu seu direito no príncipe. Por isso, filho, tal príncipe é honrado pelas gentes com a intenção de ter justiça, mas se é servidor e servo da injúria, tal honramento de reinado, de império, nem de nenhum outro principado não é conveniente. Se não existisse a injúria, não existiria o príncipe, e se não existisse o príncipe, filho, não existiria quem tivesse a intenção completa para ter justiça. Contudo, existem muitos príncipes no mundo que têm pouca intenção de terem justiça em comparação com a intenção de serem honrados, ricos e sãos, preferindo estarem muito tempo nas bem-aventuranças deste mundo. Filho, calcula como são numericamente poucos os príncipes que existem no mundo, comparando a tantos homens que estão submetidos a eles. Filho, imagina como tão poucos homens, numericamente na condição de príncipes, poderiam ordenar e encaminhar o mundo se tivessem intenção ordenada na fé, na esperança, na caridade, na justiça, nas outras virtudes. Mas como o mundo se encontra em tão grande desordenamento, trabalho e erro, cogita, filho, como os príncipes convém na sua intenção com as virtudes ou com os vícios. Amável filho, a intenção pode ser maior ou menor no homem, conforme o grau em que se encontra. Assim, filho, quando acontece da intenção ser desviada de sua regra, quanto mais o homem está em maior grau e contra a verdadeira intenção, tanto mais é inimigo da intenção e do grau no qual ele foi elevado pela intenção, tendo sua intenção em maior desonra que outro homem. Assim, como são verdadeiras estas palavras que te digo, chores, filho, e lamentes a danação, a desonra, a injúria e a soberba, e muitos outros males que se seguem por falta da verdadeira, acabada, honrada, humilde e virtuosa intenção, que é forte com a brutaleza, a verdade, a justiça contra os enganos e os erros. Dos cavaleiros. Filho, os cavaleiros existem com a intenção de servir o príncipe com justiça e temor, pois o príncipe existe com a intenção de com temor tenha justiça. E como o temor e o amor se convêm, o amor é virtude, mais nobre que o temor. Por isso, filho, o cavaleiro deve ter o amor na primeira intenção e o temor na segunda. Amável filho, o cavaleiro é tentado pelo demônio, que em seu ofício tenta com as coisas que convêm à intenção dos cavaleiros, a qual tentação faz mudando a intenção pela qual são cavaleiros. Por isso, filho, quando o cavaleiro não sabe se defender da tentação, é vencido e superado no campo da justiça, da caridade e das outras virtudes, no qual campo o demônio vence com vícios contra as virtudes de tal maneira que ele torne-se um cavaleiro sem a intenção da cavalaria. Filho, sabes por que a tentação é feita contra a intenção? Para que seja a ocasião de destruir o que convém com o ser, e de levar a privação àquele ser pela privação da verdadeira intenção, pois na privação da verdadeira intenção, as coisas que existem se inclinam para serem dignas de existir, e as coisas que não existem chegam a ser, mas são indignas de ser. Por isso, filho,
a verdadeira intenção e a falsa se contradizem no cavaleiro, quando o cavaleiro faz da primeira intenção a segunda e da segunda a primeira. Filho, no ofício do cavaleiro há muitas coisas com a intenção de que, com todas aquelas coisas, o cavaleiro saiba guardar e defender a intenção em seu ofício, a qual guarda se faz com fortaleza do coração, justo, humilde, verdadeiro, leal e forte, contra a maldade, o engano, a gula, a luxúria, a avareza, o orgulho, a assídia, a inveja, a ira, a covardia, a traição, a vanglória e as palavras vis. Amável filho, o cavaleiro que tem mais intenção de ser bem amado com as armas corporais do que com as armas espirituais, ama mais ser louvado pelas gentes por fazer grandes golpes na batalha com lança, com a espada ou a massa, matando homens injuriosamente, do que ser louvado pelos golpes da justiça contra a injúria, da humildade contra o orgulho, da castidade contra a luxúria, da lealdade contra a traição e da fortaleza contra a traição. Filho, o demônio tenta o cavaleiro contra a intenção pela qual é cavaleiro, para que o cavaleiro seja um meio desordenado entre o príncipe e o povo, e para que exista sofrimento entre o príncipe e o povo. Por isso, filho, sábio cavaleiro é aquele que sabe conservar a intenção pela qual é cavaleiro, para salvar a intenção no príncipe e no povo. Do povo. Filho, o povo existe pela intenção da congregação e união das gentes, para que os bons costumes nasçam e que existam diversos ofícios na cidade necessários aos homens, assim como o mercador, o ferreiro, o carpinteiro, o sapateiro e os outros ofícios que convêm às artes mecânicas. Amável filho, o povo e a cidade existem pela primeira intenção, as vilas e os castelos existem pela segunda, a cidade pela segunda intenção, as artes mecânicas existem pela segunda, e as 7 artes liberais existem pela primeira, a qual primeira intenção é, filho, segundo a relação com a teologia, a filosofia, o direito e a medicina, que existem pela primeira. E todas essas coisas, filho, existem pela segunda intenção, e a teologia e as 7 virtudes existem pela primeira, as quais virtudes, filhos, são a fé, a esperança, a caridade, a justiça, a prudência, a fortaleza e a esperança. Filho, como o povo existe pela segunda intenção e as 7 virtudes pela primeira, o demônio tenta o povo de tal maneira que uma desordem seja engendrada nos graus das intenções ditas acima, que convém com a ordenação. E o demônio faz isso contra as 7 virtudes, que são os caminhos da glória. E saibas, filho, que os vícios são os caminhos dos sofrimentos infinitos, com os quais o demônio tenta para que existam no povo. Amável filho, na cidade existem burgueses pela intenção de manter o direito universal e comum ao povo. Eles têm privilégios, liberdades e isenção de imposto, pela intenção de manter aí os bons costumes e colocar a intenção nos graus que convém. Mas o demônio tenta os burgueses, filho, com delicadas vestes e iguarias, ócios e felicidades, de tal maneira que expulsam a intenção pela qual foram estabelecidas na cidade, colocando-os na gula, na luxúria, na avareza e no orgulho, na assídia, na inveja e na ira, que são contrárias às virtudes. Filho, os mercadores são estabelecidos na cidade e em outros lugares pela intenção de trazerem as coisas necessárias àquela cidade. E por seus trabalhos, a justiça consente que eles possam adquirir bens em seu ofício. Mas o demônio tenta os mercadores com a avareza contra a esperança e a consciência de tal maneira que tenham soberba contra a humildade. Por isso, faz desejarem o ofício da burguesia, o qual desejo expulsa-os da intenção pela qual foram estabelecidas nas cidades, vilas e castelos. Assim, o ofício da burguesia é desejado pela segunda intenção,
e os deleites e honramentos nos quais estão os burgueses são desejados pela primeira, sem que seja temida a pobreza, que acontece no burguês mais rapidamente que no mercador. Filho, na cidade foi estabelecido o ferreiro pela intenção de fabricar, e o mesmo se segue com os outros ofícios, mas o demônio tenta os mestres. Quando faz o ferreiro desejar fabricar com a intenção de viver e ter riquezas com as quais possa ser honrado, e colocar seus filhos em grandes honramentos de mercadoria e burguesia. Por isso, filho, o ferreiro que consente com o demônio é falso em seu ofício e na intenção pela qual é ferreiro, e é ferreiro sem intenção da ferraria, assim como o mercador está fora da intenção da mercadoria quando jura falsamente, comprando e vendendo. Amável filho, a intenção é o cumprimento e a perfeição daquilo pela qual os homens são obrigados a amar e obrar, movendo-se de um lugar ao outro, cogitando e desejando diversas coisas que convêm a este mundo e ao outro. Por isso, filho, o demônio tenta mais fortemente os homens na intenção do que em qualquer outra coisa, pois pelo desvio da intenção acontece a destruição de tudo aquilo que existe pela intenção. Assim, como o demônio destrói a intenção no homem, pecador, mudando da primeira intenção para a segunda e da segunda para a primeira, concordando vícios contra virtudes, te aconselho, filho, que te guardes do demônio na intenção que tiveres em teus feitos, pois se aquela puder ser verdadeira e ordenada, tu serás agradáveis a gentes e a Deus. Amável filho, está terminado este livro da intenção, com a graça e com a ajuda de Deus. E como a verdadeira intenção, filho, perdeu suas posses na maioria dos homens, e pela privação da intenção ordenada, o mundo está fortemente em sofrimento e em erros que qualquer outra coisa. Te peço e te ordeno muito encarecidamente, com justiça, com amor e com temor, que tu, filho, chores e lamentes a danação que acontece no mundo, porque as gentes não possuem a intenção reta em suas obras. E não somente te peço, filho, lamentares e chorares, mas te peço e te ordeno que desejes que homens muito sábios, santos e devotos, ardentes e fervorosos no amor de Deus, venham em breve tempo e preguem pelo mundo como sejam restituídas a verdade e a consciência, a ordenação, o honramento e a perfeição. Filho, se tens olhos, saibas ver, se tens ouvidos, saibas ouvir, e se tens memória, saibas lembrar, para que com o teu entendimento saiba entender e com tua vontade saibas amar o que Deus ordenou no mundo, o ordenamento da intenção. Por isso, filho, o ferreiro, o carpinteiro, o sapateiro e os outros mestres têm tantas coisas em seus ofícios que, singularmente, com cada uma daquelas coisas e de maneira comunal com todas, seguem a ordenação da intenção, e para que através daquela ordenação o homem use frequentemente as virtudes contra os vícios, longamente, fervorosa e justamente, temendo, conhecendo e amando a Deus.